Meu computador é mais lento que o da Vivi. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do nosso grupo UTIs Integradas. Estamos aí findando 2024, nem parece que a gente começou ontem. Hoje nós temos o prazer aí de receber o João Galantier. O João faz dupla militância, cirurgião cardiovascular e médico intensivista do Hospital do Coração, na Agacor. E, óbvio, com toda a autoridade de quem tem grande experiência nas duas áreas, ele vai falar sobre um assunto que tem estado aí no nosso radar ultimamente. Acho que quando a gente fala de manejo do choque, nenhum teve tanta evolução nos últimos anos quanto o manejo do choque cardiogênico, e muito disso associado aí à utilização do suporte circulatório mecânico. Ah, e eu tenho certeza que a gente vai ter aspectos bastante interessantes aí para poder discutir depois da apresentação do João. João, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, fique à vontade aí, a tela é sua. Ok, obrigado, Ederlon, pela apresentação. É legal ver gente conhecida, o Ale aí com a Vivi, grandes amigos. Então, e agradeço também que agora a gente está junto aí nas UTIs integradas, né? HCOR, então, considerada uma das UTIs Fazendo aí, parte, isso aí. fazendo parte da equipe aí do grupo. Estaremos aí juntos. Então, é, me fez um tema que é bem prazeroso para eu falar, eu gosto bastante, gosto aqui na UTI, gosto na cirurgia, lógico, na cirurgia menos do que aqui, né, quando acontece, mas enfim, vamos lá. A gente parte de alguns conceitos, né, e acho que o conceito principal aí é a definição de choque cardiogênico, mas mais do que isso daí, a questão do problema que o choque cardiogênico acaba levando, né, que é o que a gente comumente fala, que chama da espiral da morte, né, que é uma vez que você tem a disfunção miocárdica, levando a uma queda do débito cardíaco, hipotensão, perfusão sistêmica rebaixada, perfusão coronariana rebaixada, levando a isquemia, o que por outra vez piora a disfunção miocárdica, piora a disfunção sistêmica, acaba fazendo uma resposta inflamatória, lesão de órgãos-alvo, hipoxemia, insuficiência renal e aí óbito, né? E a ideia é que em algum momento a gente tem que tentar quebrar essa espiral e levantar o paciente de volta, seja de alguma forma, né? A gente vai discutir isso daí na frente, tá? O que a gente tem de prático, de opções de tratamento, né? O primeiro de todos é o que a gente sempre começa, que é o medicamentoso, é o manejo com drogas, inotrópicos e vasopressores, normalmente, apesar de que a gente sabe que a presença de vasopressor na maioria das vezes ela é deletéria a todo esse sistema, porque ela piora o fluxo sistêmico sanguíneo e ela não ajuda também na pós-carga de um ventrículo esquerdo que pode estar falente, né? E os enotrópicos também têm uma limitação de terapia, de forma que em algum momento a gente talvez tenha que escalonar esse tratamento, né? Aqui é um gráfico bem clássico, mas só para a gente lembrar que a mortalidade com a utilização de drogas, e provavelmente não é só a causa não é só o aumento da droga, mas que uma piora
do paciente, né? E que você tem com dose moderada aí uma expectativa de 7,5% de mortalidade, né? Quando você já vai para doses mais altas, já vai para 20%. E quando você associa três drogas diferentes em altas doses, você já tem uma mortalidade de 80%. De forma que em algum momento aí você tem que identificar o paciente que ele não vai se beneficiar do aumento de drogas, por mais que você consiga segurar pressão e tudo, você vai ver que a longo prazo vai ter uma deterioração de perfusão sistêmica e aquela espiral a gente não vai conseguir cortar. Algumas classificações são propostas, né, para a gente tentar identificar e definir o momento em que o paciente está deteriorando, né? A gente tem as classificações clássicas, que são os estágios de classe funcional, New York Heart Association, mas a gente se lembra que essas classificações são clínicas e muito grosseiras, né? Mais frequentemente, atualmente, a gente tem essa classificação Intermax, né, que é uma classificação que foi feita através do registro de suporte circulatório mecânico, né, que definiu os perfis, né, sendo que o perfil mais grave é o perfil menor, né, ele é um pouco invertido em relação ao que tem atualmente, de forma que o perfil 1 é aquele paciente que está em choque cardiogênio grave, com drogas, né, com uso de inotrópicos, já está associado aqui o balão intraórtico, né, e mantendo aquela espiral e mantendo o caminho para a disfunção orgânica. E esse é um paciente que a gente tem tempo mais exíguo de intervenção, são horas, né? Você precisa definir, porque senão ele vai deteriorar mais, né? E o paciente perfil 2, né, que é um paciente também grave, com um declínio progressivo, né, com disfunção dos órgãos, tal, com uso de drogas inotrópicas, e talvez, apesar de otimizadas, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo para definir o implante de a utilização de algum dispositivo, mas que eminentemente não passa de dias, né? E aí, os pacientes 3 e 4, perfil 3 e 4, que estão estáveis, mais em uso às custas de inotrópico, né? E que você tem ainda semanas e meses para acompanhar esses pacientes, mas ainda assim eles se beneficiariam de algum tipo de suporte, né? No que diz respeito à evolução desses pacientes, principalmente na questão do transplante cardíaco, né? Essa é uma classificação que ela é muito utilizada, atualmente é bastante utilizada, mas ela é mais utilizada no paciente mais crônico, naquele paciente que está em fila de transplante, ou aquele paciente que tem reinternações frequentes, está em casa, mas está absolutamente dependente das atividades, não pode fazer nenhum esforço. Então, a gente classificaria isso, eu usaria essa classificação mais nos pacientes realmente mais crônicos, né? Quando a gente fala do paciente mais agudo, essa nova classificação SCAI parece ter uma correlação também mais interessante, né? Aqui ABCDE, né? Em que o paciente no estágio E extremis, né? É um paciente que está em franco deterioração, está em uso de drogas também, e esse paciente vai precisar de algum outro tipo de dispositivo que não as drogas, para que a gente consiga manter e tentar quebrar a espiral, né? De forma que, de novo, os números mostram que o paciente que está no estágio E, né, ele tem cerca de 70% de expectativa de morte, né? Então, é um paciente que a gente tem que ficar em cima e evitar,
na verdade, que ele chegue nesse estágio, né? De novo, olhando nas opções de tratamento, o que vem na sequência, né, e é o que a gente, na prática, tem usado, é o balão de contrapulsação, né, que, apesar as suas grandes discussões aí, de estudos randomizados e tal, principalmente aqui no Brasil, é o que a gente tem de disponível e de prático na mão, né? Desculpa. Além disso, a gente tem como dispositivo de rápida utilização e de curta duração, a gente teria uma bomba implantável transvalvular, que é o Impella, é uma bomba axial, né? Eu vou mostrar imagens. E, finalmente, bombas extracorpóreas do tipo centrífuga, né? Que tem um modelo que é muito pouco utilizado aqui no Brasil, que é o Tandem Heart, e a ECMO, que acaba sendo talvez o modelo de dispositivo mais utilizado por a gente aqui na nossa prática. A gente sempre tem que lembrar, de novo, são definições, os objetivos que a gente tem do tratamento, né? Então, basicamente, a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro seria restaurar o débito cardíaco e a perfusão sistêmica, né? Então, tem dispositivos que aumentam mais ou aumentam menos a perfusão sistêmica e o débito cardíaco. E, em última análise, melhorar a relação em oferta e a demanda de oxigênio, né? Aumentar o DO2 aí, né? E, em segundo objetivo, que é um objetivo que às vezes é pouco pensado, mas que é muito importante também, é o objetivo de descomprimir o ventrículo esquerdo. Porque o ventrículo esquerdo ele entra naquela situação em que a lei de Frank-Starling já não rege mais e ele não consegue se esvaziar, né? E isso serve no sentido de permitir a recuperação do miocárdio, se o objetivo for a recuperação do miocárdio, mas também no sentido de você poupar o pulmão do paciente, porque se você tem o ventrículo esquerdo, com certeza o ato esquerdo também vai estar sob pressão, e aí as pressões capilares, venoso capilar, também estão elevadas e o pulmão vai sofrer, né? Isso tem algumas repercussões importantes. Aqui uma tabela dos principais dispositivos que a gente tem disponível no Brasil. De novo, alguns deles não estão tão disponíveis assim, né? E algumas comparações. A gente percebe que, da esquerda para a direita, a gente tem um grau de agressividade maior, invasibilidade maior, né? E dificuldade de implante do dispositivo, né? Então, no caso ali, no balão intraórtico, o que a gente tem é um mecanismo pneumático, né, de contrapulsação. Ele é uma passagem, hoje em dia a gente considera bastante fácil, né, passar o balão intraórtico através do método percutâneo, por punção. É uma cânula menor, 7 a 9 frentes, que é posicionada na aorta descendente, mas que dá um aumento, um incremento de débito cardíaco muito pouco, né? Muito pequeno, né? Se calcula em torno de meio litro por minuto, né? Comparado com os outros dispositivos, a gente vai ver que é bem menor, né? E a descompressão do VE, no segundo objetivo, né? É uma redução da pós-carga, que é um dos dois métodos de funcionamento do balão. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Depois a gente tem a ECMO, que, como eu falei, é talvez o dispositivo mais utilizado hoje em dia como ponte rápida, né? E dispositivo de curta duração, porque ela é muito fácil também de posicionar, de colocar percutaneamente, apesar de que ela pode ser colocada de modo central. As cânulas são maiores, é outro tipo de procedimento, mas a ECMO percutânea é muito simples hoje em dia de colocar. Hoje, com ultrassom, com a habilidade que a gente desenvolveu de punção de acessos, a ECMO ficou relativamente mais fácil de conduzir, tá? Perceba que ela leva um suporte com um fluxo
maior do que 4,5 litros por minuto, né? Mas aí talvez o grande problema da ECMO em relação ao suporte circulatório é que ela não consegue, a gente não consegue fazer a descompressão do ventrículo esquerdo com a ECMO. A gente precisa de outros mecanismos para conseguir fazer essa descompressão quando necessário, né? Só para citar, o Tandem Heart é um método de uma bomba centrífuga também, que a gente faz percutâneo também, só que é uma dificuldade técnica muito maior, porque essa cânula que a gente vai colocar, ela tem que ser posicionada através da veia femoral, através do septo interatrial no átrio esquerdo. E aí, o único grande benefício que a gente tem em relação à ECMO, que como a gente está aspirando o sangue do átrio esquerdo e devolvendo numa artéria femoral ou numa artéria axilar, além dele ter essa descompressão das câmaras esquerdas, você não precisa usar uma membrana no sistema para oxigenar o sangue, que é obrigatório na ECMO. Tá? Em seguida, o Impella, que é um dispositivo bastante interessante, que foi bastante utilizado aqui no nosso serviço, inclusive, só que hoje, por algum motivo, eu não sei exatamente qual, um motivo comercial, ele não está disponível atualmente no Brasil. Tá? É um mecanismo percutâneo também, que pode ser posicionado através de radioscopia ou, eventualmente, de eco transesofágico, num posicionamento entre a válvula aórtica, dentro da válvula aórtica, né, através dela, e ela aspira o sangue do ventrículo esquerdo e injeta esse sangue depois da válvula aórtica, fazendo, então, uma descompressão real e também de fácil, com um débito cardíaco, um aumento, incremento bem interessante, que é dependendo do tamanho do catéter, tem de 12, 14 ou 21 frentes, e pode dar 2,5, 4 ou até 5 litros por minuto, que é bastante interessante. Tá? O problema do Impella, assim como o Tandem Heart, é o problema técnico de posicionamento. Você precisa, obrigatoriamente, de uma forma acessória, né, para posicionar e locar muito bem, né? Seja radioscopia, seja eco transesofágico. E, finalmente, um dispositivo que a gente chama de Centrimag, mas, na verdade, pode ser qualquer bomba centrífuga, né, que a gente coloque por toracotomia, canulando diretamente o átrio ou o ventrículo esquerdo e a aorta ascendente. É um dispositivo que, por si só, é mais agressivo, de uma técnica mais complexa de uso, né? Mas também tem uma durabilidade um pouco maior. Então, esse dispositivo ficaria num intermediário entre curta e longa ou média permanência. E ele, sim, consegue descomprimir, porque ele está canulando o ventrículo ou o átrio esquerdo, e ele consegue dar um fluxo bem maior, chega até 10 litros por minuto. Né? Essas principais características dos dispositivos, né, que a gente tem. Aqui só imagens, né, só para demonstrar esquematicamente como é que eles são posicionados. Então, perceba que o balão realmente é bem mais simples de passar. O Impella, dependendo do tamanho, ele pode ser feito por punção também, mas se você quiser um catéter maior, normalmente você tem que dissecar a artéria e aí posicionar ela por visão direta. O Tandem Heart supostamente são 2 punções e a ECMO também são 2 punções, com essa diferença entre a presença de membrana e o posicionamento das câmeras. Vamos discorrer só um pouquinho mais sobre o balão, e eu gosto sempre de mostrar essas curvas aqui, porque além de mostrar como é que é o funcionamento do balão, que ele é sincronizado normalmente através do QRS, né, do paciente, aí já indica que a gente tem que ter uma monitorização adequada e tudo, mas a mecânica de funcionamento dele é que eu acho que é muito interessante. Só para lembrar, então, aqui temos uma curva azul é a curva arterial e a curva vermelha, o laranjinha aí, é uma curva intracardíaca. E aqui os processos de contração. Aqui era a contração do átrio,
Aqui, no caso, é o momento do fechamento da válvula mitral. E aqui é um período de contração isovolumétrica, em que o ventrículo se contrai sem alterar o volume, né? Ele já está cheio e ele vai se contrair sem alterar o volume. E o que vai fazer com que passe para o momento seguinte, que é a contração efetiva? É realmente a abertura da válvula aórtica. Mas a válvula aórtica vai abrir quando a pressão intraventricular for maior do que a pressão arterial da aorta, né? E baseado nesse conceito é que a gente tem que, se você conseguir diminuir a pressão arterial da aorta, você vai facilitar, né, a abertura da válvula aórtica e, portanto, a contração e a sístole ventricular, né? E da mesma forma, na volta, né, o fechamento da válvula aórtica e esse período de relaxamento isovolumétrico em que se inicia a diástole ventricular, que é o momento onde você tem a perfusão coronariana, né? De forma que a ideia dos efeitos fisiológicos do balão é que, se você insuflar logo após o fechamento da válvula aórtica, você consegue aumentar a perfusão coronariana, e se você esvaziar ele logo antes da abertura da válvula aórtica, você consegue diminuir a pós-carga ao ventrículo esquerdo, facilitando a sístole ventricular, né? De forma que, desde os primórdios do balão intraórtico, aceitava-se que o aumento da perfusão coronariana era essencial para o funcionamento do balão, para o bom funcionamento do balão. De forma que a melhora da pós-carga nunca foi muito valorizada, né? Eu digo isso porque a gente sempre acha que, se é para aumentar a perfusão coronariana, então o paciente melhor elegível para esse dispositivo seria o paciente isquêmico, né? E justamente os estudos de shock trial, estudos de choque pós-infarto, mostraram que talvez, se vocês não selecionar tão bem o paciente, o balão não tem um ganho tão grande, né? Mas, por outro lado, parece que os pacientes que se beneficiam mais são justamente os pacientes em que o balão melhora a pós-carga, facilitando a ejeção ventricular e a abertura da válvula aórtica, né? Isso é o que os estudos nos parecem mostrar, né? De forma que o que a gente precisa é realmente de uma monitorização adequada do eletro e uma monitorização adequada da pressão, para que a gente consiga estabelecer exatamente o momento em que o balão tem que estar insuflado e exatamente o momento em que o balão tem que desinsuflar, né? E aqui, novamente, a gente percebe que ali entre os numerozinhos lá, o B e o E, é essa justamente a diminuição que a gente vai ter de pós-carga para facilitar o escoamento, a sístole do ventrículo esquerdo, né? E ali aquela variação toda do D lá é o aumento da perfusão coronariana. Então, ele vai aumentar, todos os efeitos secundários são por esses dois efeitos fisiológicos primários, né? E ele aumenta o débito cardíaco, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão capilar e assim por diante, tá? Só para lembrar do funcionamento dele, né? Para manutenção do balão é importante a gente posicionar ele adequadamente através do raio-x, monitorizar adequadamente para a gente poder fazer a sincronização, né? E ficar sempre atento às complicações, né? Que são basicamente relacionadas à presença dele, do aparelho, do catéter, na artéria femoral. Aqui o posicionamento mais adequado é no botão aórtico, né? Segundo, terceiro arco intercostal, tá? Novamente. Aqui posições não adequadas, quando ele fica muito alto, ele está entrando na carótida, né? E
E além dele não fazer o efeito adequado, ele corre o risco de fazer lesões e lesões carotídeas, né? Ou também, se ele ficar muito baixo, ele pode ficar insuflando bem no ósseo da artéria renal e pode prejudicar a artéria renal. De forma que as principais indicações estão aqui, mas hoje em dia fica mais evidente, né, essas utilizações que eu coloquei aqui, que é o suporte profilático em cirurgia cardíaca, né, não bem profilático, mas aquele paciente que você percebe que não vai sair de sé, que não vai vai precisar de muita droga, aí a gente já costuma entrar com balão intra-aórtico, disfunção miocárdica pós-cirúrgica, né? Ele é muito utilizado porque hoje ele é o primeiro dispositivo que a gente tem à mão. Hoje, praticamente em qualquer hospital, a gente tem à mão um balão intra-aórtico, né? E a gente consegue colocar, né? E então ele pode servir como uma ponte para uma tomada de decisão para outros dispositivos também, né? Então, está aqui as principais indicações, né? Contraindicações seria problemas na aorta, insuficiência aórtica severa, aneurisma ou dissecção de aorta, calcificação muito intensa, aorta ilíaca, em que você não consiga o acesso, né? Pacientes muito obesos também, que a gente não consiga o acesso ou que a presença do catéter pode ser quincado por exemplo, em paciente muito obeso não dá para introduzir sem o introdutor, né, que é aquele dispositivo que faz a passagem, né? Outras considerações, né, que a disfunção muito grave, irreversível do VE talvez não seja uma boa indicação para o balão, e aí você já teria que ter outro tipo de dispositivo, né? E ser em fase terminal também, normalmente a gente tem que considerar muito bem, porque talvez ele seja candidato para outro tipo de dispositivo, né? E pacientes que não têm expectativa com dano cerebral reversível, mas isso é para todos os tipos de dispositivos. As complicações principais, como eu falei, são basicamente sangramento local da incisão, isquemia do membro que tá o paciente, imobilidade, e aí infecção, trombocitopenia pelo aparelho, né, pelo balão, infecção local, dissecção de aorta, que são as principais. Aqui é um pequeno algoritmo que a gente propõe, que é no paciente do lado direito, a gente tem o paciente de cirurgia e do lado esquerdo o paciente clínico, né? Então, o paciente que está em uso de duas drogas inotrópicas, já em alta dose, que a gente já percebe, a gente já viu lá atrás que a utilização já tem uma mortalidade mais alta, esse já tinha que entrar com balão intraórtico, né? Assim como o paciente que tentou sair de SEC uma vez, já 30 minutos depois dessa tentativa, ajuste de todas as drogas, esse paciente já se beneficiaria de passar, de vir com balão intraórtico. Depois disso, que a gente tenha que aumentar o número de drogas, aumentar a dose de drogas, apesar do balão, ou mais uma nova tentativa de saída de circulação corpórea, esse já seria o candidato para escalonar o tipo de suporte circulatório, né? E aí, mais para frente, a discussão do suporte circulatório de longa duração, mas isso é um assunto para uma outra aula, né? Agora, algumas coisas, já que o Impella e o Tandem Heart são muito pouco utilizados, o que a gente utiliza na prática, como eu falei, é a ECMO, né? No escalonamento dos dispositivos. E aí, de novo, algumas considerações, né? Pela ELSO, que é uma ECMO, né? ECMO é um dispositivo que é um circuito de circulação corpórea que pode ser usado para suporte temporário de vida, né? Para insuficiência respiratória, no caso seria a ECMO modelo VV, né? Com as canulações apropriadas, e ou cardíaco, né? Que seria o modelo VA, né? Desde que as condições sejam potencialmente reversíveis, né? Aqui
alguns conceitos interessantes que a insuficiência cardíaca de alto risco é, tem que ser calculado, ou deve ser previsto, a expectativa de mortalidade. Da mesma forma que a gente sabia lá atrás que o paciente com 3 drogas inotrópicas vasopressoras, né, tem um risco de mortalidade de 80%, né, a gente pode ter que indicar a ECMO nesse tipo de mortalidade. Por quê? Porque a gente sabe que a ECMO é um dispositivo que, apesar das experiências, tudo, tem um alto grau de complicações, sangramento, pós-punção, embolia, né? Sangramento pela heparinização. A gente estava conversando, o doutor Fernando estava perguntando antes da aula, né? Então, a ideia seria mais ou menos a seguinte, tanto para pulmonar como para circulatório, né? Se você tiver um risco calculado de 50%, aí você já tem que considerar a ECMO, né? Se você tiver um risco calculado acima de 80%, aí já tem que indicar, né? E aí a gente tem que tentar mensurar esses risco e a gravidade do paciente da melhor forma possível. As classificações ajudam a gente nesse sentido, tá? Quais seriam as indicações, por assim dizer, etiológicas, né? Então, o choque pós-infarto, descompensação do paciente com IC avançada, disfunção de transplante cardíaco, arritmia refratária, né? E alguns casos, esses outros em que supostamente a gente tem possibilidade de reversão, né? Intoxicação por drogas, essa miocardite infecciosa, viral, cardiomiopatia pós-parto, né? A cardiomiopatia induzida por sepsis, né? Também, em que supostamente a gente vai suportar, vai aumentar a perfusão sistêmica e mas vai permitir que o coração se recupere, né? Da mesma forma, a síndrome pós-cardiotomia, em que você supostamente teve algum evento e que depois disso vai recuperar o coração. No item específico pós-parada cardíaca, isso também é uma brincadeira, né, para níveis mais avançados, né, em que você tem, já no ACLS, já é preconizado que você possa canular o paciente durante a parada, no sentido de definir, de garantir fluxo sistêmico e cerebral, né, e enquanto você recupera a atividade elétrica, né, e mecânica, né? E aí é o que eu estava falando, né? A experiência de serviço acho que conta muito, porque a gente aqui mesmo no HCOR, a gente tem vivido um período muito interessante, que a gente tem um aumento da utilização desses dispositivos é, bem interessante, né? A partir do momento que você começou a utilizar mais, toda a equipe, enfermagem, fisioterapia, nutrição, até os residentes e tudo, aumentam a facilidade de conversar, de utilizar esses dispositivos e melhora, isso é inevitável, melhora a experiência, melhora a indicação e melhora os resultados, né? E aí a questão que eu acho que é bastante crucial é a questão do unloading, né, da descompressão do ventrículo esquerdo, que é o calcanhar de Aquiles da ECMO, né? Uma vez que você está jogando aquele fluxo todo no sistema e esse fluxo está em cima da válvula órtica, né? E está na via de saída do ventrículo esquerdo, o fluxo muito alto da ECMO nesses pacientes prejudica o ventrículo esquerdo, impede a recuperação, né? E aumenta os problemas porque você vai estar aumentando a pressão capilar pulmonar e levando o paciente a ter, além do choque cardiogênico, um problema respiratório grave, né? Para isso, tem várias medidas que a gente utiliza, desde reduzir, calcular qual é o melhor fluxo adequado para aquele ventrículo esquerdo, como associar outros dispositivos, como o próprio balão intraórtico, eventualmente o Impella, né? Tão realidades aí na América que eles denominaram
a utilização do ECMO com o Impella de ECMELA, né? Eles fizeram um outro dispositivo, né? E também a gravidade do choque, de novo, a gente tentar estabelecer toda essa situação para tentar dizer qual o momento adequado para você implantar o dispositivo, daí evitar as disfunções orgânicas. A gente aprendeu bastante de ECMO na respiração e nas síndromes COVID e H1N1, e a gente percebia que os pacientes que tinham ventilação mecânica por mais de 7 dias, sem que a gente conseguisse fazer estratégias protetoras ou ultraprotetoras com esse pulmão, você conseguia até suportar o paciente por algum tempo, melhorava as trocas, mas o pulmão não recuperava mais, né? E a mesma coisa acontece com o ventrículo. Se você não conseguir descomprimir esse ventrículo, esse ventrículo não vai recuperar, né? Tudo bem, ele pode ir para um transplante, ele pode ir para uma outra linha, né? Mas em algum momento você vai ter que fazer essa definição, né? E naqueles pacientes, mesmo que vão para transplante, se você ficar com a pressão de átrio esquerdo muito alta, você vai ter problemas respiratórios, né? E aí você vai ter que manter a membrana ali em utilização, porque aí vai ser necessária, né? As principais indicações são relacionadas à não recuperação do paciente. Pacientes, então, com outros estados neurológicos alterados, com malignidade, com idade muito avançada. O Fernando perguntou também para mim a idade que a gente tem usado. Aqui são vários pacientes que eu comentei com ele que estão em fila de transplante, colocaram um balão, outros ECMO, uma paciente que está sendo transplantada agora, que estava com Centrimag biventricular, né? Todos eles abaixo de 60 anos, né? Então, essa é outra coisa que é fundamental. Essa paciente que está sendo transplantada agora, ela estava com balão, foi para a Centrimag, sangrou, tamponou, voltou para a sala de cirurgia, teve que revisar hemostasia. Então, assim, é um paciente que determina uma série de cuidados e complicações que são inerentes ao procedimento, né? E aí, de novo, a ideia que eu falei, né? No caso do pulmão, mas para ventrículo também, é a situação de futilidade, que você, a hora que já acabou, você já tem disfunção multiorgânica, não é o momento mais de colocar esse dispositivo, porque o resultado vai ser ruim e vai se depor contra o próprio dispositivo, né? Aqui, em relação a ECMO, só para a gente já estar no final, né? A gente entrar nas discussões e tudo. Aqui esse é um registro da Elso, né? Um registro bem recente, eu tirei do site essa semana, né? E aí a gente tem uma diferença muito grande no que diz respeito à utilização para adulto, para pediátrico e neonato. Aqui eu separei só a utilização para adulto e dentro de cada uma das classificações etárias, a gente tem a classificação por pulmão, por cardíaco e por ECPR, que é a parada cardíaca, né? E aqui a gente vê que tem a decanulação, a canula do meio é o número de decanulações, e aqui à direita é os sobreviventes com discharge, né? Com alta hospitalar, né? Veja que apesar de tudo isso daí, a gente tem para cardíaco 47% só de pacientes recebem alta hospitalar. O pulmão é um pouquinho maior, apesar de o número ser menor, né? E CPR é bem menos, né? Por volta de 30%. Eu comparei também com outros slides que eu tinha de outras aulas, e essa porcentagem tem aumentado, discretamente, mas tem aumentado, assim como tem aumentado bastante o número de utilização desses dispositivos. De forma que a ideia era essa, demonstrar, apresentar para o pessoal as possibilidades dos dispositivos, como a gente tem usado, né? Lembrar que realmente o Impella a gente usou, mas atualmente tem algum problema comercial que a gente não está disponível, e que o balão intraórtico ele acaba sendo utilizado praticamente todos os pacientes, né?
como um estágio aí de trial, né? É uma situação que até economicamente ela é mais ou menos obrigatória. E aí eu fico à disposição para a gente discutir e abrir a conversa. Muito obrigado, João, aí, excelente apresentação. Acho que temos aí bons tópicos para gente discutir. É, eu queria abrir aí a possibilidade de quem queira fazer perguntas à comunidade, mas até para a gente ir aquecendo, eu vou aqui formular uma primeira pergunta. Ó, você sabe que eu também, a despeito dos trials, que na minha opinião são cheios de limitações, que de alguma forma viraram recomendações contrárias ao uso do balão intraórtico, eu continuo achando que ele, além de tudo que você falou, está disponível, fácil uso. É, é, eu entendo que, quando bem indicado, ele ajuda no manejo desse paciente, quer seja, como você mesmo falou, como ponte para alguma coisa depois, às vezes como adjunto de outras estratégias de suporte, enfim. Ah, e eu queria te provocar um pouquinho, até para os nossos residentes. É muito importante entender a fisiologia para você poder ter o melhor benefício de qualquer intervenção que você faça, né? No caso do balão intraórtico, a insuflação do balão durante a diástole é algo importante. É o passo crucial para você ter uma pressão diastólica aumentada que garanta a melhora de perfusão coronariana e também que você tenha depois a redução da pós-carga, enfim. Então, quanto mais você otimizar a insuflação precoce do balão e a desinsuflação mais tardia dentro do período certo é fundamental. Nesse contexto, João, o que tu prefere usar como trigger? A curva de pressão, a eletro? O que tu costuma utilizar mais como trigger? Você está sem som, João. Você desligou seu som. Desculpa, eu achei que estava dando microfonia, eu desliguei, mas agora está aberto. Eu, particularmente, o meu gosto é a curva de pressão, né? Porque a curva de pressão, a gente está vendo onde está o efeito, né? Inclusive, uma das formas como eu gosto de ensinar os residentes a sincronizar é justamente passando momentaneamente o balão 1 para 2, e aí você percebe onde ele está insuflando, onde está desinsuflando e onde ele está programado para fazer na curva que ele não está disparando, né? 1 para 2 ou 1 para 3, enfim, né? É uma das formas como que eu gosto de ensinar o pessoal, né? Só um detalhe, assim, os modelos, os consoles mais novos, eles têm um modo automático, né? E o modo automático ele vai fazer a preferência do que tiver melhor. Então, se você perder, ele começa pelo eletro. Se você perder o eletro, ele passa para a curva de pressão, né? E aí ele te avisa. Mas ele faz o ajuste praticamente batimento a batimento. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, é um avanço tecnológico interessante, porque quando você sincroniza o balão, normalmente eu fazia assim, quando eu entrava no plantão, ia ver o paciente, eu olho, eu vejo lá o paciente, vou lá e vejo se a curva está adequada, se dá para ajustar um pouquinho mais, jogar para lá ou jogar para cá, né? E aí posso puxar um pouquinho a sardinha, o Ale vai me permitir. A gente tem um curso aqui no H-Core Academy, que vai ter, inclusive, as estações neste fim de semana agora, em que a gente dispõe o balão, a ECMO, marca-passo, dispositivos, justamente para os alunos poderem manusear isso daí e verem como é que isso funciona. Mas aí a gente vai tateando e vai colocando mais para cá ou mais para lá para otimizar isso daí. O que o automático faz, os balões automáticos fazem, é otimizar isso a cada batimento, né? Se você otimiza uma vez por plantão,
ele vai otimizar cada batimento, supostamente ele tem um desempenho um pouco melhor do que o tradicional, né? Que já é uma melhora, né? E os catéteres também melhoraram. Até hoje em dia a gente tem catéter com leitura de infravermelho, que também responde muito mais rápido essa sincronização. É verdade que não tem essa disponibilidade de todos esses consoles em todos os hospitais. O balão a gente tem em praticamente todo lugar, né? E aí o ajuste, esse timing aí tem que ser feito dessa forma, né? Eu gosto, de novo respondendo, eu gosto de sincronizar pela pressão. Agora o teu som, né? Eu sempre brinco que os equipamentos avançaram tanto com as automatizações, que têm suas vantagens e desvantagens, que eu brinco que eles consideram que nós somos oligofenilpirúvicos, né? E é óbvio que a gente sempre ficou com aquela coisa de que o nosso ajuste fino, às vezes, pode fazer a diferença. Isso não significa dizer que a gente não usufrua dos benefícios aí dos avanços da tecnologia, com toda certeza. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. O Guilherme Jambor aqui faz uma pergunta que eu acho até que você já meio que respondeu ela durante a tua apresentação. Ele parabeniza pela tua apresentação e ele pergunta a tua opinião sobre a ECMO na PCR. Então, eu tive a oportunidade de estar em Paris, no serviço do Alan Combs, que talvez seja o cara que mais utiliza a ECMO Fernando hoje. esteve lá também. Teve, né? No ECMO Diploma, Fernando. Isso. É um curso bem interessante. E uma das coisas que ele ponderou é que ele acha que é possível você ter o ECPR, né? Mas ele divide ECPR extra-hospitalar, que é o que fez o boom da ECMO na mídia leiga, né? Com aquelas fotos do pessoal canulando no Louvre, canulando no metrô, né? Ele, particularmente, não acredita muito nesse tipo de utilização, né? Precisaria de sei lá, uma ambulância preparada com um sistema preenchido rodando pela cidade o tempo todo. Já a utilização desse tipo de dispositivo no intra-hospitalar, eu acho que já é uma realidade em alguns serviços, né? Ontem, naquela reunião, o pessoal do Sabará, né, que utiliza muito ECMO infantil, eles mantêm um sistema preenchido. O sistema está lá, né? Então, assim, começou na UTI, né? Começou uma parada e você definiu para a utilização disso aí, canula e conecta no sistema. Eu acho que é a realidade, né? Talvez o que impeça é custo, né? E talvez experiência, né? Eu acho que é por aí, né? O extra-hospitalar eu também concordo que é inviável. Excelente. Nesse sentido, né, quando eu fiz o curso lá do Alan Combs, foi em 17, eu acho, me pareceu assim, claro que já tem aí quase uma década, né? Mas me pareceu assim que tinha muito de experimental. Em que época que tu tivesse lá, João? Foi por aí, acho que foi em 15, 14. Foi antes até. Eu tive a impressão, e eu até comentei com o Ederlon, digo, pô, o cara se sentiu mal no metrô, naquela estação que tem na frente do hospital, eles vão canular, Eles não vão é? canular. Porque teve uma discussão, e eu achei muito legal aquela discussão de casos, enfim. Pô, o cara tava com um sofá de 20 e eles canularam. Aí eu perguntei, eu digo, poxa, mas um sofá de 20, tu já tem um prejuízo perfusional monstruoso, Exato. vale a pena? E o Luiz, que era um dos caras da equipe, né, ele não gostou muito. Ele me retrucou de uma maneira assim, meio à francesa, assim, sabe? Dando uma espinafrada. Fiquei Tipo quieto, quando não vou. você pede azeite num restaurante francês ou manteiga num italiano. É, É, mas assim, eu achei exagero isso, né? E a canulação no Louvre também, né? Pelo amor de Deus.
Eu vim de lá e fiquei com uma impressão, porque eu vi em alguns locais assim, todo mundo queria colocar em ECMO, principalmente naquela época, antes do Covid, naquela pandemia de H1N1, né, H1N3. E H1N1. eu fiquei, o Eduardo sabe a minha máxima, né? Aonde se perde sonda nasventérica, não se coloca ECMO. É, sem dúvida. Acho que é uma Eu, boa. eu acho muito isso que tu falasse da experiência, as pessoas precisam de muito treino, né? Sim, Não é brincadeira, né? é. Mas tem mais pergunta aí, Ederson. Manda Pois ver aí. é, eu vou fazer aqui um comentário que pega várias perguntas que estão fazendo aí. Ah, João, quando você pega a maioria dos guidelines hoje de manejo do choque cardiogênico, todos eles recomendam de alguma forma que os Intermax 1 e 2, o Sky 3, 4 e 5, que você monitore esses pacientes, porque isso vai ser importante para a tua decisão do uso do suporte circulatório mecânico, vai ser importante para tu avaliar a eficiência do suporte ventilador, do suporte circulatório mecânico, e até para você tomar decisões de associar. E nós no Brasil temos tido aí uma perda da cultura da monitorização. E isso é uma coisa assim bastante que eu vejo claramente aí aos anos que eu estou aí na terapia intensiva. Por exemplo, você várias vezes chamou a atenção para a questão da necessidade da descompressão do ventrículo esquerdo, e a gente sabe que esse é um problema da ECMO. E o cateter de artéria pulmonar, a despeito da limitação dele de não poder medir débito num paciente com ECMO, ele é extremamente útil para você monitorar isso e, eventualmente, indicar uma terapia adjuvante, como um Impella ou coisa parecida. Às vezes, até a associação com o balão intraórtico ajuda, e se você monitora, você sabe se está funcionando ou não. Se você não monitora, você fica no escuro. Então, minha pergunta para ti, e aproveita um pouco das perguntas que já estão lá sobre monitorização, qual a tua opinião sobre isso? Quais as tuas estratégias? O que tu faz quando não tem uma ferramenta de monitoração? Por favor. É. Eu tenho assistido bastante, muitas discussões a respeito disso, e é praticamente consenso, né? Apesar de tudo, de todas as coisas contra os Swangans, né? Que ele é essencial nesses pacientes. Talvez a única forma de você monitorizar de próximo e monitorizar adequadamente para escalonar ou até descalonar os dispositivos e as drogas, né? A melhor forma é o Swangans, né? É lógico, a gente tem o eco como uma ferramenta utilíssima, né? Utilicíssima, talvez, não sei se como é que é essa palavra, mas fundamental. E nos pacientes já com os dispositivos, eu diria mais fundamental ainda, né? Mas o catéter de Swangans, eu diria que praticamente obrigatório. Eu tirei dessa apresentação, eu tinha uma apresentação parecida, eu tirei que em determinado momento era a imagem do cateter Swangans justamente discutindo exatamente isso, que eu acho que é fundamental a gente ter. Em alguns casos, como nos casos de pós-operatório, né, se você não passou ainda o catéter ou vai passar e tal, a gente tem outras possibilidades, que é a medida da pressão do ato esquerdo, através de um catéter posicionado diretamente ali, um catéter na artéria pulmonar, que também dá para fazer, que o pessoal da congênita faz bastante, porque não existe Swangans para criança, né, para criança pequena, mas eu diria que é essencial. A gente tem, obviamente, também outros dispositivos de cálculo e de medidas de débito, né? Mas o Swangans, nesse sentido, né? Exatamente o que a gente estava falando, a descompressão do lado esquerdo é uma questão aí importante, né? A gente deixou de usar PVC bastante, né? Também nos últimos anos, mas a partir do momento que você suporta o ventrículo esquerdo, a PVC passa a ser uma informação muito importante também para a gente. É uma quebra de paradigma um pouquinho, né? Nos pacientes com suporte circulatório do lado esquerdo só,
sem trimag do lado esquerdo, eu falo para o pessoal, ó, aí o Swan Ganz não faz tanta diferença, porque a gente sabe que o lado esquerdo está descomprimido. O que a gente vai precisar ver é se o ventrículo direito está trabalhando. Então a PVC muda de figura. A PVC agora é importante para a gente, né? A gente não tinha tempo também para discutir, mas assim, na monitorização da ECMO, a gente tem as pressões que são muito importantes, a pressão de retorno, a pressão de drenagem, né? Tem muita informação, mas eu acho que, sobretudo, antes de você instalar, na decisão, eu acho que o Swan Ganz é definitivo. Estou tentando fazer um resumo para os nossos residentes do que o João falou. A monitorização é crucial nesses pacientes para te ajudar a indicar. Aqui tem uma pergunta acerca de qual o volume de droga que você vai indicar. E, claro, é muito mais interessante do que o volume de droga você ter informações sobre a condição hemodinâmica do teu paciente. Por isso, a monitorização é importante para indicar. A monitorização é importante para o teu acompanhamento. O eco é muito útil, mas o eco tem limitações para monitorização contínua. E o catéter de artéria pulmonar tem duas vantagens importantes. Uma, monitorizar a descompressão ou não do VE é importante, mas muitos pacientes com suporte direto para o ventrículo esquerdo e que descomprime o esquerdo, pode descompensar o direito. E o catéter de artéria pulmonar é um catéter do lado direito do coração. Nenhuma ferramenta é superior a ele para monitorar isso. Isso vai te ajudar em N situações que você vai tomar decisões. E, finalmente, na hora de você retirar o suporte, né? A monitorização ela vai ser crucial para te ajudar nisso. Aqui Ele vai te ficou... medir direto a pressão na artéria pulmonar, não é? E para disfunção de VD, isso é fundamental até, porque esses doentes invariavelmente vão estar em ventilação mecânica, né? Hipoxêmicos, para conseguir titular o nível adequado de PIP. Eu não vou falar em nível ideal de PIP porque não existe, né? Então, o nível adequado para aquele doente, né? Para aumentar a demanda. E aí tu tem o catéter volumétrico, né? Tu pode medir fração de injeção de VD e o volume diastólico final do ventrículo direito. Então, Antes de passar para o Biase tem Biase, só uma pergunta para não ficar para trás. A questão do Impella, né? Do ECMO Impella como descompressão do ventrículo esquerdo. Você quer comentar um pouquinho aí, João? Apesar de, como você disse, por questões comerciais ter se usado menos o Impella, mas você chegou a fazer a associação ECMO Impella? A ECMO Impella, a ECMELA, né? É o ECMELA. A literatura tem gostado bastante, né? Eu acho que tem toda uma razão, né? Porque a descompressão do ventrículo esquerdo, nesses casos de ECMO, né? Basicamente, tem algumas opções, né? Uma das opções é o manejo volêmico e pressórico, para você também diminuir a pressão pós-carga do ventrículo esquerdo, aliviar um pouquinho mais, diminuir a volemia do paciente, mas isso a gente já é habitual, né? A outra possibilidade é realmente você associar um balão, que é uma coisa que também é mais ou menos usual, porque o paciente normalmente já está com balão, como a gente comentou, né? Então, o paciente... Essa é uma dúvida que o pessoal sempre tem. Fala, mas passou balão, agora passou ECMO, não tira o balão? Não tira o balão, né? Inicialmente, não tira o balão. O balão vai ser retirado possivelmente depois, né? E o balão ele vai funcionar dessa forma também na tentativa de ajudar a abrir a válvula aórtica, descomprimir o ventrículo esquerdo. Outra possibilidade é você abrir um defeito no septo atrial e aí drenar o lado esquerdo, né? Através da cânula que está no átrio direito. Essa é uma possibilidade, mas também com uma série de restrições. Você tem que levar o paciente na hemodinâmica também, tudo. E uma outra discussão bastante grande em relação a essa descompressão é que se a válvula mitral não estiver incompetente, que frequentemente ela está, mas se ela não estiver incompetente, a pressão no ventrículo esquerdo vai continuar alta, você não vai conseguir descomprimir tanto o ventrículo esquerdo. Você descomprime o átrio esquerdo, mas não descomprime o ventrículo esquerdo, né? Então, talvez ela não ajudasse muito.
E de forma fisiológica, se você conseguir ir com a impela ali na válvula aórtica e aspirar efetivamente do ventrículo esquerdo, então você tem toda uma justificativa racional de ela ser mais efetiva nesse tipo de situação, né? Biase, está com você aí. Vocês estão me ouvindo? Vamos Sim. sim. Sim, Deixa eu só ajustar meu som aqui, porque eu tirei meu. Vamos ver se eu. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. sim, sim. Perfeito. Ô, João, obrigado pela aula e bacana. Deixa eu te perguntar, mais recentemente a gente tem visto ensaios clínicos, né, avaliando o balão intra-aórtico, no choque cardiogênico pós-infarto, resultados não favoráveis em relação à mortalidade, né? Revisão sistemática desses estudos também não é favorável, embora você estava dando uma checadinha rápida agora, junta todos os trials, não passa de 800 e poucos pacientes, assim, não é tanta gente. É. Mas, enfim, como é que tu interpreta isso, assim, cara? E, João, e como é que tu vê a questão do... Eu acho que foi uma das perguntas que saiu aqui no chat também, do balão intra-aórtico, especificamente nesse cenário aí do choque cardiogênico pós-infarto, que talvez seja o paradigma do choque cardiogênico aí, É, que a gente indicaria o balão. é. Essa é a grande questão aí, né? A gente sempre, como eu falei na apresentação, a gente sempre se pautou muito na questão do aumento da perfusão diastólica, né? Da perfusão coronariana. É muito mais fácil a gente... Inclusive, o monitor do balão, os consoles do balão, eles têm o alarme do augmentation lá, né? Que é para você definir o quanto que você consegue dar mais do que a pressão sistólica ali durante a diástole. Então a gente sempre ficou com essa questão na cabeça, não, na diástole é a principal função e é por isso a gente tem que usar no coronariano, né? E o que a literatura está mostrando para a gente, pelo menos, é que o paciente coronariano talvez não se beneficie tanto desse dispositivo. Apesar de que é o que a gente tem falado, assim, na nossa realidade, é o que a gente tem, né? Muitas vezes, né? No pronto-socorro e tal, na UCO e tal. Então, a gente começaria praticamente obrigatoriamente com ele. O que parece que, para mim, né? O que parece que acontece é que talvez esse efeito da pós-carga, né? Do esvaziamento do ventrículo, talvez ele seja preponderante até do que é o do aumento diastólico, né? E talvez essa facilitação do ventrículo esquerdo é que faz com que os resultados sejam melhores. Tem um trabalho que eles estão tentando identificar quais são os melhores respondedores, né? E aí são os pacientes que estão menos taquicárdicos, os pacientes que estão menos vasodilatados, né? E talvez o paciente infartado seja um paciente que está mais vasodilatado por conta do processo do infarto e tal. E talvez o benefício no paciente crônico, aqueles que ficam em fila de transplante, descompensam, seja melhor por causa disso, porque é o paciente que já está mais equilibrado e tal, e aí esse efeito de pós-carga se sobressaía mais, né? Eu estava comentando antes da aula também, a gente estava com nessa semana, nesse mês aí que passou, a gente está com 4 pacientes suportados com balão aqui, como ponte para transplante, né? Eu estava até preocupado que eu não ia ter balão para usar no curso lá. E aí eles ficam bastante tempo, às vezes, com balão, né? Como ponte para transplante, né? E aí, realmente, o paciente no choque cardiogênico pós-infarto mais agudo, né? Essa é uma dificuldade aí que a gente tem. O Biasi, você que gosta disso, esse estudo aí do balão intraórtico de 2012, já tem algum tempo, ele tem uma série de limitações. Primeiro, óbvio, o estudo não foi sério.
E a gente sabe que isso sempre é algo que tem que ser considerado em qualquer estudo. Segundo, os pacientes não tinham dados hemodinâmicos ah, robustos para a gente poder fazer uma boa avaliação se aqueles pacientes de fato se beneficiariam com o balão. Aliás, até tem uma coisa importante: a mortalidade do grupo controle ela foi ligeiramente menor do que o que se tem de relato de mortalidade para pacientes com choque cardiogênico na época, o que fala a favor aí de que talvez os pacientes não fossem tão graves, né? E a outra questão, a possibilidade aí de tipo 2, de falso negativo, não deu para a gente descartar. E teve muito crossover também, de paciente que estava sem balão, passou a usar balão por decisão do investigador, né? Então, eu acho que esses são os problemas da medicina baseada em evidência, que a gente não pode deixar de seguir acreditando nela, mas sempre com a lupazinha para fazer as nossas críticas e os nossos juízos, né? E em cima disso, João, o Danger Shock, que saiu agora em abril no New England, não é? É um estudo com Impella. Sabe quantos anos esse estudo levou para eles recrutarem os pacientes? 10 10 anos. anos. 10 anos. E era um estudo originalmente na Dinamarca, depois incluíram a Alemanha e alguns, no final, já o Reino Unido. E durante esses 10 anos de recrutamento, a maioria dos pacientes entraram nos últimos 3 anos, não é? Então, assim, são vieses, né? Eu acho muito difícil, Biase. Eu estou cada vez menos exigente com o resultado de ensaio clínico que analisa a desfecho duro, mortalidade. Duro, é. Tantas variáveis, né? Eu aqui me permito a dizer que entre vocês aqui, e provavelmente entre os que estão assistindo, eu sou o único sobrevivente que atendeu infarto na era pré-reperfusão. Como isso? Então, Imagina, claro que não. irmão, Pá, o estudo lá dos italianos, o GIS é de 86, tu estava na pré-escola ainda em 86, cara. imagina, cara. Pô, 40 sim, anos. nessa época era um acadêmico de medicina que já estava dentro das UTIs, cara. Que já parlava em italiano, tutti buona gente. Então, essa questão do balão, eu identifiquei mais ou menos assim uma similaridade assim. A gente usava xilocaína para prevenir morte súbita, não é? E tinha que rezar. Então, e tu falasse um aspecto que é uma palavra-chave, né? O balão é ponte, né, João? É, Ele compra tempo para o tratamento definitivo. Então, o Impella é a mesma coisa, a ECMO é a mesma coisa. Talvez a sim, ECMO não funcione nesse sentido, ou dessa forma, quando tu usa veno-venosa para SARA, que é uma outra história, que não é o caso aqui, não é? sim. Mas o balão é para ganhar tempo. Se tu não resolve, tu falasse aí que tu está usando num paciente para transplante, aguardando, né? E que foi. Aham. Então, se tu não tem essa ponte, se tu não tem esse recurso, é muito discutível, né? É o que a literatura aponta, né? Chamar cuidado paliativo. João, acho que você respondeu a pergunta do Tiago, que ele perguntou aqui se, na tua experiência, o balão tem mais eficácia nos casos dos pacientes mais crônicos do que nos casos agudos, né? Sim, é exatamente isso que o que a literatura parece falar, né? Na prática, a gente percebe que vários pacientes crônicos se beneficiam mesmo, realmente, né? E aí você consegue estender mais o tempo de espera, invadir um pouco menos o paciente. Cada vez mais está bem claro aqui, na nossa experiência, assim, quando você coloca um Centrimag, por exemplo, univentricular ou biventricular, talvez o biventricular mais ainda, a questão hemodinâmica ela fica equalizada, né? A perfusão dos órgãos efetivamente melhora, o paciente recupera a função renal, o paciente que não estava conseguindo se alimentar
direito começa a se alimentar, porque provavelmente o intestino começa a funcionar melhor, fígado equilibra, talvez muito mais evidentemente do que com um balão ou com droga e tal. Mas a agressividade é muito maior, né? Então, eu acho que eu sempre tenho na minha cabeça aquela tabelinha, né? De agressividade e de resultado, de aumento de ganho de débito cardíaco, né? Então, você tem que dosar, é como se fosse dose de droga, né? Você vai dosar de acordo com o efeito que você quer e os problemas que você pode ter, as complicações, né? Então, do ponto de vista de complicação de uma dobuta, principal, você tem arritmia, taquicardia, né? Mas, por outro lado, você não vai conseguir um aumento tão grande assim de débito cardíaco, e assim por diante, né? E só eu lembrei, enquanto eu estava falando, eu lembrei de uma coisa que é muito importante, que eu falei de alimentação, né? E para os pacientes como ponte para transplante. A gente sabe que o paciente que vem, isso é uma questão fundamental, o paciente que vem para transplante numa situação não ideal, não tão eletiva, é um paciente que está arrastado, que está com insuficiência renal, que está mal nutrido, e assim por diante, o resultado do transplante é pior do que o paciente que está bem suportado, mesmo mais invadido, mesmo que com duas dispositivos e tudo, você consegue melhorar a função renal, você consegue alimentar melhor o paciente, o resultado desse paciente, ele equivale, em termos de sobrevida, de curvatorial, ao paciente que vem eletivo de casa para ser transplantado, né? Então, acho que isso é fundamental, você identificar também nos pacientes. Marcelo Romano, você quer comentar alguma coisa aí? Consegue me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Boa noite. Queria primeiro parabenizar aí o João e o alto nível do debate. E eu corroboro com as palavras do João no sentido do entendimento principal do balão aí funcionando principalmente como essa ponte aí para decisão ou para definitivo, né? E concordo também bastante com a dificuldade aí que foi comentada aí em alto nível pelos três, relacionada à evidência do que a prática clínica consegue construir e a dificuldade de construir a evidência em cima dessa complexidade desses pacientes, né? A gente tem a experiência própria aí do nosso serviço e tem visto realmente, como o João comentou, um ganho de experiência, de time, e com isso resultados eles vêm aparecendo com melhora. Disso para se traduzir em evidência científica, o próprio comentário aí de estudos recentes levando anos para que isso aconteça, a própria evolução, a expertise das pessoas vai mudando e dificultando realmente para que os resultados apareçam do ponto de vista científico. E isso é uma linha tênue, né, do resultado positivo e aqueles pacientes que estão na sua efetiva terminalidade, né? Eu sou incentivador aí dos dispositivos precoce, principalmente sempre MAG e ECMO, e o balão ele entra aí na linha de apoio e ponte para a entrada e saída dos dispositivos que são intermediários aí, né? A gente tem visto na experiência ele ser ponte para ECMO e ponte para retirada, assim como transplante. Então, acho que o debate alto nível e a percepção minha aí e experiência pessoal, ela é nesse sentido, corroborando bastante com o que foi discutido aí, principalmente em cima das evidências científicas. E Obrigado, parabéns aí Marcelo. pelo João e pelo alto nível do debate, assim, realmente é muito, muito legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Acho que, como eu disse no começo da apresentação, dos tipos de choque, o que teve maior evolução nos últimos anos, sem dúvida, foi o manejo do choque cardiogênico. E isso eu acho que impõe, inclusive, a necessidade de uma reavaliação de muitas coisas que estavam definidas antes dessa evolução. Um exemplo claro disso é o catéter de artéria pulmonar. Hoje, a maior evidência de benefício, de impacto em desfecho, de redução de mortalidade do uso do catéter de artéria pulmonar é na população de pacientes com choque cardiogênico.
Mas isso é porque o catéter de Swan-Ganz, quando eu passo, diminui a mortalidade? Claro que não. É porque ele dá informações para que você possa manejar melhor um tipo de paciente que tem alternativas terapêuticas eficientes para o seu manejo. E essa é a diferença. Então, eu tenho que revisitar o posicionamento do catéter de artéria pulmonar. Da mesma maneira como o balão intraórtico. O balão intraórtico agora ele ganha um novo contexto. Ele ganha um contexto de ponte ainda para os outros equipamentos de suporte. Ele ganha um contexto de uso conjunto com outros equipamentos, o que muda completamente a visão que a gente pode ter tido por um estudo de 12 anos atrás, especificamente numa população de pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, acho que a nossa discussão foi bastante proveitosa. Agradeço bastante aí, João. Sejam muito bem-vindos aí à turma do HCore. A gente está aí no finalzinho do ano, mas a gente tem aí uma programação para fechar o ano com chave de ouro, além da apresentação de hoje do João. Na semana que vem, a Lívia Merlo, aqui de São Paulo, vai falar para nós sobre avaliação através da cardiografia nos pacientes em choque. E a Lívia Merlo aí é um belo exemplo da nova geração, onde a monitorização é muito baseada na ecocardiografia, e isso vai ser bastante interessante a gente discutir. Na semana seguinte, Carmen Barbas vem discutir com a gente sobre tromboembolismo pulmonar, que é um assunto bastante importante. E no final do ano, para encerrar nossas atividades, em 18 de dezembro, nós vamos receber aí nosso amigo André Calil, que vai falar para nós sobre o tratamento da sepse com foco na coagulação, e o André tem uma grande experiência nessa área. Acho que vamos encerrar aí com chave de ouro. Muito obrigado a todos e até semana que vem, pessoal. Grande abraço. Obrigado aí, João. Boa noite aí. Abraço, abraço. Tchau, tchau.